Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. O grande número de mortes, a quantidade de procedimentos corretivos como a curetagem, os altos índices de ações clandestinas levaram à mais alta Corte de Justiça do Brasil a discussão da legalidade da realização do aborto, a não ser em casos excepcionais. O que o Espiritismo diz do aborto? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é encarado como um crime perante as leis do Deus. Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos. Seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o conforto, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura. Seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam os aflitivos processos de obsessão. Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam. Atraem sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. Há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Falamos naturalmente acerca das relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. Muito frequentemente marginalizam as relações sexuais, aqueles em que se fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece-se habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão. O que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre fundamentadas nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas a preço de violência. No entanto, à face das contingências e contratempos pelos quais o carro da união do casamento deve passar pelas estradas do mundo, as leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos da comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis. E o lar se eleva por escola de aperfeiçoamento e de evolução, em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. De todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos residem os mecanismos da sobrevivência humana. Quanto à forma física na face do planeta. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo. Ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos.
aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor. Do amor que nos soerguirá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos que planificamos a formação da família. Antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão dos instrutores beneméritos. A maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências, externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio reconforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre diversas vezes em todas as comunidades da terra, inimigos recalcados que nos entranham a vida íntima com a tal expressão de desencanto e azedume, que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Optando pelo aborto, certa passagem pelo processo da reencarnação, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de irregularidade irrepressível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhes comungam a experiência, seguindo-se da outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. E dessa forma que a mulher e o homem acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime. Desajustam as energias psicossomáticas com o mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser a afeição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara, para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu, em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para desculpar-lhes a deserção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves.
O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Tantas vezes quantas se repetir o delito da lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte. De vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos, amigos benfeitores, que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico ou sistema reprodutor desordenado e infeliz. Assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Dessa forma, ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem as inúmeras disfunções catalogadas pela medicina nos dias atuais. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O Espiritismo, abrindo nossa mente para questões relacionadas à tão temida morte, esclarece inúmeros pontos obscuros para a maioria das criaturas humanas. Muitos deles sugerem uma revisão sobre o estilo de vida adotado por muitos na dimensão em que nos encontramos. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais. Ou tudo ou nada. Viveremos eternamente. Ou talvez tudo se aniquilará de vez total. É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao que está à beira da morte que ele viverá ainda. Que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido. E o seu coração rejubilará. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento de destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões de fadiga para nos ilustrarmos de devotamento à causa do progresso, desde que se tudo isso nada aproveitássemos. Predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto. Porque este vive inteiramente do presente na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspirações para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quanto chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. Ainda consequentemente a esta outra conclusão. Aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é a do mais esperto. E se o respeito humano contém a alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos.
e assim mesmo impregnam todo o seu empenho no melhor meio de elas se esquivarem. Se há doutrinas insensata e antissocial, é seguramente o niilismo. Ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquira a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado. Que nenhum só indivíduo sobreviverá. Como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Ou entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele nessa emergência qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que, se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente, individualmente. E se as consequências não são desastrosas tanto quanto poderiam ser? Em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais orgulho que verdadeira incredulidade. Mais dúvida que convicção. Possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar, o qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria. E sentem o seu pesar os ascendentes da opinião contrária, mantidos por uma força material. Torna-se, não obstante, absoluta a incredulidade da maioria e a sociedade entrará em dissolução. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Fossem, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la. E nem sistemas contrários, nem a ideia dos males resultantes poderiam obstar-lhe a existência. Forçoso é dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Vejamos um exemplo. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço, para logo, abandonou as estradas e os estudos e entregou-se a excessos de todo gênero. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa, se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço fora espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo que deixarei como fardo usado, mas o meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em quantidades morais e intelectuais, nada perderei. Porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, do meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta. E evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. Qual dessas doutrinas seria a preferível? Mas, se a religião se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta neste século de positivismo? Em que se procura compreender antes de crer. É, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos.
assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela ser branco, o que antes os fatos dizem ser negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Não somente pelo raciocínio, Não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornado visíveis e tangíveis à alma e à vida futura. todos somos livres na escolha das nossas crenças. podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito das massas, Da juventude, principalmente. A negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição. semeiam na sociedade germens de perturbação e dissolução. Porém, correm em grande responsabilidade. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Embora ignorado por muitas pessoas, o Espiritismo tem suas raízes fincadas no cristianismo, o movimento derivado da figura de Jesus. Como o Espiritismo explica os chamados milagres atribuídos a ele? Os fatos reportados no Evangelho e que têm sido até aqui considerados como milagrosos pertencem, na maior parte, à ordem dos fenômenos psíquicos. Aqueles que têm por causa primária as faculdades e atributos da alma. Em os aproximando dos que foram descritos e explicados pelo Espiritismo, reconhece-se sem pensar que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história e mostrar análogos em todos os tempos. Entre todos os povos. Pela razão de que, desde que haja almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos têm dito serem produzidos. Pode-se, é verdade, contestar sobre este ponto de veracidade da história, mas atualmente eles se produzem sob nossos olhos. Por assim dizer, à vontade e através de indivíduos que nada têm de excepcional. O fato somente da reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente para provar que seja possível e submetida a uma lei. E que, desde então, não é miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se tem visto, sobre a propriedade dos fluidos espiritual que constituem o agente magnético. Sobre as manifestações de vida espiritual durante a existência e após a morte. Enfim, sobre o estado constitutivo do espírito e seu papel como força ativa da natureza. Estes elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm por consequência fazer com que se admita a possibilidade de certos fatos que se rejeitavam naquele tempo que se lhes atribua uma origem sobrenatural. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, não o considerando por hipótese, senão como um espírito superior. Não se pode impedir de reconhecer nele uns dos de ordem mais elevada. E que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser de uma das suas missões, que só são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Mas, como espírito puro, destacado da matéria, ele devia viver a vida espiritual mais que a vida corpórea, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens nunca conservava as qualidades particulares de seu corpo, mas a do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta. E a do seu perispírito aurido na parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma devia apenas manter com o corpo os laços estritamente indispensáveis.
constantemente desembaraçada, ele deveria lhe dar uma ampla visão, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem de outra forma superior à daquela que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhes um imenso poder magnético secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que operava, agia como médium? Pode-se considerá-lo como sendo um potente médium curador? Não. Porque o médium é um intermediário. Um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de nenhuma assistência. Ele é que assistia aos outros. Ele atuava, pois, por si próprio, em virtude de seu poder pessoal. Assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar seus próprios pensamentos e encarregá-los de transmiti-los? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Direto ao ponto em 1 minuto. Com Jesus. Seguindo com Jesus, nada temas, trabalha. Não te omitas, ajuda. Não te perturbes, ama. Não condenes, ampara. Não te ofendas, esquece. Não te queixes, caminha. Não depredes, constrói. Não critiques, instrui. Não pares, serve sempre. Se o mal te desafia, com Jesus vencerás. Emmanuel. É o que nós muitas vezes precisamos compreender e aceitar ardentemente, confiando no Criador e, acima de tudo, nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Porque, em verdade, a Terra muitas vezes se afigura para a gente e para todos nós como um espinheiro de largo tamanho. Na Terra nós vamos perceber que vamos passar provações, privações, dificuldades e problemas, mas se nós não nos apegarmos às coisas maiores da vida, deixadas, ensinadas, exemplificadas pelo Cristo, dificilmente poderemos passar pela Terra sem que com isso não causemos problemas traumáticos em nossas vidas. Por isso, pensemos e confiemos, porque em verdade, com Jesus, teremos grandes ou totais chances de sucesso. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.